Sônia, Kul, o Conquistador. Bran Mak Morn, Os outros personagens de Robert E. Howard. Bom, vamos contextualizar o tema desse programa, até porque parece estranho que a gente tenha aqui decorando a mesa uma edição da Sombra do Abutre e a gente tem aqui um negócio que, se você sabe o que é, já denuncia a sua idade, né? Aventura e ficção com Kul, o Conquistador, talvez o segundo personagem mais conhecido aqui no Brasil. É que a distância é grande, mas... acho que é ali junto com a Sônia, né? É verdade, é verdade. Mas é que a Sônia é do Roy Thomas, né? Então a gente vai chegar nisso também. Vamos explicar, né? Exato. Nós vamos falar de 3 personagens aqui que têm traduções oficiais em português, tem edições lançadas em português, que é a Red Sonja, Kul da Atlântida e o Bran Mak Morn, que tem uma edição com Vermes da Terra, que não está aqui porque a edição que nós tivemos acesso a uma edição digital, embora exista uma impressa, a gente vai explicar isso lá no final. E enfim, vamos falar aí desses personagens aí, vamos aprofundar um pouquinho mais na obra do Howard, que vai muito além de Conan. Nós já falamos de Solomon Kane, né? Tá aí o card para você se divertir aí, caso você não tenha visto esse programa. Só deixando avisado também, se você quiser saber mais sobre a vida do próprio Howard, tem um ótimo artigo escrito pelo nosso colaborador, Rodrigo Kimieski, o link está aí na descrição, e também sobre quadrinhos do Conan e uma passada mais geral na trajetória do personagem mais famoso dele, também tem um link para um artigo meu aí embaixo. Então a gente vai se dedicar nesse vídeo só a esses personagens. Só esses 3 que tem o acesso mais fácil para o leitor. Além do que, todos os links para você adquirir essas edições, tá? No caso as digitais e essa física da Sombra do Abutre, estarão aí na descrição, assim como essas 3 obras, elas já tiveram resenha no site e tal, então elas têm um tempinho maior para desenvolver aí o pano de fundo, às vezes histórico, às vezes fantasioso e tal, mas tá tudo aí na descrição, então tem uma pancada de link aí para você acessar, tal, comprar, ler e assim vai. Seja feliz. Vamos fazer o inverso, vamos começar pela que veio depois, Ok, né? vamos embora. Sombra do Abutre, uma edição bacaninha aqui da Arte e Letra, que traz a Red Sonja of Rogatino, né, que na verdade tornou-se muito diferente nos quadrinhos, né, virou aquela guerreira da era iboriana que é contemporânea ao Conan, só que na verdade ela nem é a heroína do livro, né? E aqui a gente tem até uma ótima diferenciação na Sombra do Abutre, porque a gente está acostumado com a Sônia com essa versão do Thomas que a gente falou, que é basicamente um Conan feminino, e aqui a gente tem uma escrita mais madura, porque o Conan primevo do Howard, principalmente para quem viu aquele filme muito bacana, O Maior Amor do Mundo, o Conan ele era uma espécie de válvula de escape pro ímpeto do Howard. Então havia muito de Howard no Conan. Aqui não, aqui a gente já tem uma personagem e uma trama melhor desenvolvida. A trama até melhor do que a personagem, porque como eu disse, a Sônia A Sombra do Abutre, ela vive mais a revelia da trama, né? As coisas acontecem à volta dela e ela resiste. Ela não é uma versão feminina do Conan, ou seja, ela não é um personagem ativo sobre a história, ela não é o motor da história. Né? E tá dentro de um contexto completamente diferente das histórias de fantasia, porque isso aqui é um conto de pano de fundo histórico. É quase uma ficção histórica. É um Bernard Cornwell total. O protagonista, no caso da Sombra do Abutre, é o Gottfried von Kalmbach, que ele é um mercenário que acabou de sair da Batalha de Mohacs, onde ele ficou prisioneiro de ninguém menos do que o Sultão Suleiman, né, que é outra figura histórica, e ruma para Viena, justamente no mesmo momento em que o sultão tenta recuperar os territórios que ele perdeu ali, que os Habsburgos já estavam reanexando naquele momento. Ok, o Kalmbach, ao mesmo tempo, ele está sendo perseguido pelo Suleiman, porque foi reconhecido, mas isso só depois que foi embora, né? Depois que foi libertado, foi reconhecido como alguém que feriu o Suleiman no campo de batalha, o que é um pecado mortal para os muçulmanos. Ok, então aí o título do livro, A Sombra do Abutre, porque o líder dos Akinjis, né, que era a milícia, o comando da morte do sultão, né,
vai atrás do Kalmbach para assassiná-lo com os maiores requintes de crueldade, ao mesmo tempo em que o exército turco está ali nas muralhas de Viena. Então Kalmbach entra na causa, assim, relutantemente, abraça a causa dos austríacos, né, ali para resistir ao sítio, ao mesmo tempo que ali a Sônia, a Red Sonja ou Sônia Rubra, ela está lá resistindo e fazendo o seu papel, mais que muito homem que está lá. E ela também tem uma curiosidade envolvendo outro personagem histórico, porque disse que, como ela é de origem ucraniana, ela é irmã da Roxelana, que era a preferida do harém do Sultão Suleiman. Interessante você ter citado o Cornwell, porque é bem aquele tipo de relativismo, né? Aquelas lacunas nas quais ele preenche a sua narrativa, que é bem o que o Howard faz aqui. E serve até como um contraste, né? Porque são duas personagens bastante distintas. A favorita do harém, como você bem disse, e uma guerreira sangue no zóio, entendeu? Que tá ali na frente da batalha. E tem um motivo pessoal, né? Pra passar a espada em todo mundo ali. Lembrando, né, que todo esse pano de fundo histórico aí é século XVI, 1520 a 1530 mais ou menos. A guerra ela se estende por mais tempo, mas assim, o núcleo da história é mais ou menos aí. A gente tá justamente num período em que a gente está repensando e reavaliando o heroísmo das mulheres na literatura, nos quadrinhos e tudo mais. Existe sim um certo pioneirismo aqui, né, cara? Com porque certeza. A Sônia Rubra, eu ia chamar de Red Sonja, ela não é uma personagem nem submissa, mas também nem tanto autoafirmativa. Ela faz o dela, cara, e faz bem. Entendeu? Ela é uma personagem que está lá na linha de frente, se apresenta com orgulho como uma mulher guerreira e fazendo o dela. Não tem aquela pegada tão pulp, que é uma coisa que eu acho de novo interessante para diferenciar da coisa do Conan. Não tem essa pegada de herói e tem essa presença mais forte da heroína. Dá para chamar de heroína? Sim. Em relação ao Gottfried, sem desenvolver aquela relação clichê entre homem e mulher dentro da literatura, porque ela é uma personagem independente. Lógico, existe uma relação entre os dois, relação aqui no sentido narrativo, mas eles não são codependentes, são personagens que se sustentam sozinhos. E para Sônia Rubra isso é um negócio muito interessante. Não, com toda certeza. Vamos ao que não está na mesa, que é o Bram McMorne, que também é fantasticaço. É um caso, assim, muito emblemático de talvez uma transição entre a ficção histórica aqui da Sombra do Abutre e a fantasia desenfreada e horror cósmico, então, né? Você falou já uma coisa que eu já queria mencionar desde já, a coisa do horror cósmico. Porque assim, a gente sempre menciona o Howard como parte daquela trinca, junto com Lovecraft e com Clark Ashton Smith, como aqueles que amadureceram esse conceito de horror cósmico, e a gente menciona ele no Conan, mas assim, ali no Conan ele pincela essa ideia por conta do confronto do herói com os deuses indiferentes ou até às vezes malignos e tal, mas não é ali no Conan que a gente vai encontrar por que nós falamos do Howard quando a gente fala de horror cósmico. Bram McMorne é uma coisa que a gente fala de horror cósmico em Howard. Por quê? Porque ali a gente tem, como você disse, uma coisa de fantasia mais amadurecida, de novo. Ao contrário, por exemplo, do que a gente encontra na Sombra do Abutre, é um personagem muito mais plural. Ele é muito mais próximo de uma coisa que a gente vê no Solomon Kane do que algo que a gente vê no Conan. É mais ou menos, até pensando nisso, como um misto dos dois. Ele tem essa dualidade, ele tem esse contexto mais aprofundado que o Conan, mas dentro do contexto de fantasia mais hardcore que o Conan oferece, né? O Vermes da Terra, que é o nosso conto aqui, e não o personagem em si, focando no Vermes da Terra, só lembrando que Sombra do Abutre ele é de 1934. Bram McMorne ele vai aparecer em 1930 no Kings of Night, né, que é aonde ele é apresentado. A gente ainda vai retomar esse conto quando a gente for falar do Ku da Atlântida, mas enfim, o Vermes da Terra ele vai aparecer acho que em 1932. Ele é o terceiro conto do McMorne. Qual é o contexto, na verdade? Os Pictos, nós sabemos que existiram na vida real, existe nas crônicas romanas um povo descrito como Picto, que até hoje não se tem muita certeza se eram celtas ou não, mas a gente sabe que eram casca grossa pra caramba, né? E os Pictos, descritos aqui na saga do Bram McMorne, que acho que compreende 5 contos, a gente vai falar só do Vermes da Terra, né, conforme a gente já enfatizou,
Eles estão ali mais ou menos por volta do século III, até esse contexto a gente descobre por causa de algumas menções e tal. E o McMorne, ele vai se revoltar contra um governador local porque crucificou um súdito dele por conta de uma ofensa besta. Então, ó, eu quero vingança, o cara... Eu não estou preocupado, vou usar as palavras do que eu achei as palavras que eu achei que o McMorne diria, né? Olha, não estou preocupado com o meu súdito, estou preocupado porque eu fui humilhado, porque o cara matou um cara do meu povo, então vamos lá, eu vou me vingar. E aí que ele vai atrás de libertar os tais vermes da terra, que, assim, não são um mal que vai, como é que se diz, assolar somente o inimigo, né? É um risco para todo mundo, né? Então, ou seja, é um herói que ficou cego de raiva e só quer vingança, né? Então, tem uma coisa muito bacana, assim, do personagem, que é a morte do súdito provoca uma raiva incontrolável nele. E você tem, na verdade, uma perspectiva de conflitos de poder que eu acho muito interessante. Porque o Howard, de novo, eu considero outra obra mais madura dele, algo mais sofisticado, porque o Morne, como você disse, ele vai libertar um horror que é indiferente. De novo, a coisa do horror cósmico, por isso que a gente menciona isso. Ele vai libertar um horror que é indiferente. Mas, de novo, é um homem tomando as dores do povo e se sobressaindo sobre a coisa. Eu não acho que ele escolhe, por exemplo, a figura dos romanos por acaso, porque são a grande instituição, né, o grande poder institucional do mundo antigo. A gente sempre fala do Império Romano e seus muitos imperadores. É quase como se os imperadores importassem menos do que o título. E no caso do Bran McMorne, o que você tem? De novo, um herói contra o mundo e como ele faz para lutar contra o mundo, demonstrando que o mundo é maior do que o próprio homem. Quando eu tenho um mínimo de controle sobre isso, eu sou mais poderoso que o Estado, eu sou mais poderoso que o povo, eu sou mais poderoso que todo mundo. Eu faço essa leitura do Bran McMorne porque, mesmo quando a gente fala de horror cósmico, por exemplo, nos outros caras, no Clark Ashton Smith, no H.P. Lovecraft, sempre existe algum momento em que quando a humanidade, no caso algum indivíduo, toma conhecimento do horror cósmico, sempre tem um panaca que vai tentar tomar controle desse horror para adquirir mais poder que os outros. E a tragédia de Bran McMorne é talvez o recado mais contundente do Howard sobre como lidar com a indiferença do poder e da natureza, né? Exatamente. E é um conto que referencia diretamente os mitos de Cthulhu, né? Também. Tem isso. Mais essa curiosidade para você que é fã de Lovecraft ou conhece alguma coisa, você vai ver uma relação bem próxima aí do Bran McMorne com os escritos do Lovecraft. O bacana é que, assim, a gente tem o povo, os Pictos, né? Que são figuras históricas, né? A gente tem que diferenciar também agora, entrando em Cul da Atlântida, né, ou de Atlantis, porque a tradução que a gente vai citar aqui preferiu utilizar Atlantis a Atlântida, tá? Isso está explicado em um prefácio, tal, não importa, a gente não precisa demorar falando disso aqui. Mas enfim, os Pictos, eles existem no mundo ficcional do Howard, embora ele tenha feito essa transição aí para o mundo, entre aspas, real, né? No caso com romanos e tal, um pano de fundo histórico mais aprofundado. Quando a gente vai para o Cul, que é anterior ao Conan, né? A era Turiana, era Iboriana, aí chega na nossa. Enfim, por que eu acho, deixamos o Cul por último? Primeiro porque na ordem cronológica ele era o mais lógico, né? Mas também porque desses aqui é o que eu mais gosto. Eu acho, sim, a verdadeira gênese da espada e feitiçaria tá ali. E louco, isso é pesado de se o melhor acabamento daquilo que se convencionou chamar na obra do Howard de barbarismo filosófico. Tá, ok. O Cul, ele é um exilado da Atlântida que subiu ao trono de Valúzia, né, que seria o equivalente à Aquilônia lá na era iboriana, tá, porque são milhares de anos antes. E ele lida ali com os problemas da corte, né, um bárbaro que se ressente de ter que seguir tradições, seguir regras e etc. Ao mesmo tempo que ele descobre que existe uma conspiração, né, em curso para retomar o poder em Valúzia e no mundo, né, que é a dos Homens Serpente. Toda a história do Reino das Sombras, que é outra edição que a gente está comentando aqui, que traz dois contos, né, o que dá título à edição, e os Espelhos de Tuzuntune. O Reino das Sombras, ele vai trazer o personagem já empossado,
mas ele vai dar todo o pano de fundo para você entender o que aconteceu até ali e vai abrir, como se fosse um filme mesmo, né? Um começo de seriado, e vai abrir as portas para você continuar acompanhando esse personagem por todos os contos dele. Não é exagero dizer que o Conan é o Coo reescrito, tá? E a gente fundamenta isso porque realmente o Coo ele não foi muito bem aceito pela galera lá da Weird Tales. Ele estreou em 1929 e o pessoal não curtiu muito essa pegada mais introspectiva do personagem. Eu ia falar isso agora. O Coo ele não tem o mesmo espírito de aventura que tem o Conan, né? Concordo com o que você falou da coisa do barbarismo filosófico, mas era justamente porque você tem esse contraste do personagem que, tal qual o Conan, é uma escolha difícil, né, de você aceitar de certas formas um cara como esse assumir um trono, mas ele está ali mais por um contraste do que para tentar entender como ele chegou até ali, porque ele é um bárbaro de espírito, alguém que prega a liberdade acima de tudo, independente dos custos que essa liberdade possa ter para a pessoa. E quando ele assume a figura de um líder de Estado, ele abre mão dessa liberdade para garantir todo o funcionamento da engrenagem desse país. E aí, o fato de o grande adversário que ele enfrenta ser uma conspiração, ou seja, ser algo sutil, algo que ele não pode destruir com a força do braço e da espada, demonstra muito esse argumento que ele está trazendo sobre a questão da liberdade contra a questão de você cumprir os seus deveres para garantir a sua segurança. Então, assim, apesar de ter vindo antes do Conan, ele já demonstra certas preocupações do Howard, que curiosamente ele iria abrir mão para escrever o Conan, onde ele tinha muito mais liberdade, porque era um personagem que o permitia simplesmente fazer o que ele quisesse. Até em contraste, o Coo ele tem uma narrativa mais organizada do que o Conan. E é até surpreendente para quem pega para ler, porque parece um escrito posterior. Porque você vê que ele planejou um desenvolvimento, enquanto o Conan era uma coisa mais de personagem de conto mesmo, pulp, sabe? Um negócio para sair na revista da semana e não ter necessariamente um desenvolvimento. É que o Howard era um escritor bom e ele acabou se forçando a ligar narrativas do Conan, né? Ele acabou se induzindo a criar um contexto, um nexo para o mundo do Conan. Mas, por exemplo, quando muita gente fala, porque Conan tem sim um contexto narrativo e fica forçando esse tipo de argumento para mostrar que Howard era um bom escritor, fala, cara, Coo já provava isso antes do próprio Conan. 3 anos antes. Mas enfim, uma outra coisa bacana é que, assim, o fastio que o cara tem por ser um bárbaro, por ter vindo ter saído de uma vida de liberdade, né, e ter que encarar as obrigações de um rei, isso está muito análogo também ao cara enfrentar um culto que pode se disfarçar, né? É aquela questão das faces que não são verdadeiras, do cara que é duas caras, do cara que disfarça, entendeu? Então, todas essas relações, elas são extremamente familiares para nós que estamos aqui vivendo nossas vidas normais, e nós estamos encontrando isso num conto de espada e feitiçaria de 1929, né? Isso, cara, isso é absolutamente fantástico. E que não deixa de ser também uma outra faceta do horror, né, que ele trabalha tão bem. Exatamente. E sobre o que eu falei da relação do Coo com o Bran McMorn, é que os Pictos na era turiana, eles são um povo muito diferente dos Pictos da história, né? Que enfrentaram os romanos e tal, que aparecem em Bran McMorn. A explicação seria que durante a era turiana eles eram um povo culto, um povo organizado e tal. Após o cataclisma, que deu origem à era iboriana, eles regrediram. É por isso que nas histórias do Conan você vê os Pictos como selvagens, né? Inimigos dos Cimérios e tal. Mas a relação direta é que o Bran McMorn, ele é um descendente do Brule, que é o sidekick do Coo, né? Brule, o Spear Slayer, né? O assassino da lança. Isso. Mas só pra gente concluir, menos na Sombra do Abutre, mas muito, tanto no Bran McMorn quanto no Coo, é importante frisar que, assim, além de tudo, além dessa percepção de um Howard diferente do que a gente encontra no Conan, também é importante, até para louvar esses dois personagens, muitos tropos de ficção fantástica surgem nesses personagens. A coisa dos homens serpente, a coisa de criaturas vivendo debaixo da terra, essa coisa dos deuses das profundezas e tudo mais, que se tornaram tão populares e tão reinterpretadas ao ponto de emergir na cultura popular.
também num nível conspiracionista de confundir a fantasia com a realidade, como por exemplo aquela coisa dos reptilianos que controlam o mundo, sempre tem um... Basta assistir o History Channel que você vai ver que tem um monte de gente que acredita nisso de verdade. Cara, surgiram pelas mãos não apenas de escritores como Howard, mas principalmente pelo próprio Howard, que trabalhou isso também com esses personagens, né? Sim. Então é isso, pessoal. O Howard é um manancial de assunto inesgotável. A gente falou aí da Sombra do Abutre, o Vermes da Terra e o Reino das Sombras, as 3 edições aí que já tem resenha no site. Enfim, a gente ainda vai retomar a obra do Howard num podcast sobre Conan, puxando mais aí também a própria vida do autor. E quem sabe lá na frente a gente faça um programa dedicado somente aos personagens que não tem em português, né? Não tem traduções oficiais em português, né? Como série, viu? É o Borak, Cormac Fitzgeoffrey, Steve Costigan, tem um outro de boxe que eu não lembro também, mas é isso. O Howard, se você não sabe, ele fez histórias de boxe também ambientadas na época dele e tal. É muito bacana, tal, vale a pena demais. Mas por hoje é só, então... Bom, pessoal, só para não encerrar o programa sem falar que o Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se. É só você entrar lá, www.apoia.se/Formiga Elétrica, dá uma olhada lá, vê com quanto você pode contribuir, se você quer contribuir, se você quer fazer parte da nossa família, ajudar a gente a continuar produzindo esse conteúdo, expandir esse conteúdo. Tem algumas pequenas recompensas aí nessa primeira fase da campanha. Conforme as coisas crescerem, a gente pode pensar em aumentar não só o conteúdo, mas também aumentar essa gama de recompensas. E é isso, entra lá no Apoia-se e vê com quanto você pode nos ajudar. Larga um like aí no vídeo, deixa um comentário, compartilha. Acesse nosso site, formigaelétrica.com.br, procura a gente no Facebook, no Twitter, escuta nosso podcast que vai ao ar uma vez a cada 15 dias, tá lá no SoundCloud, você acha a gente também pelo Spotify ou pelo seu agregador de podcasts preferido. Manda um e-mail para nós na tela, @formigaelétrica.com.br, e se você ainda não é um inscrito no canal, só clicar aqui na formiga que está aparecendo na cabeça aqui do Rafael. Não esquece de ativar o sininho para você ser notificado a cada novo vídeo que vai ao ar. E é isso, a gente se despede aqui. Falou!